lembram do versículo da aula passada? Tá lá em 1 Pedro 5,7 e diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que isso significa? Que a gente não deve ficar ansioso, porque nós temos que colocar toda a nossa preocupação e ansiedade nas mãos de Deus. Orar e confiar, porque Ele cuida de você. Ele cuida de todos nós, né? Graças a Deus por isso. Então, vamos orar para começar a nossa aula. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo teu cuidado conosco. Peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão assistindo essa aula. Os visita nesse momento. Conforta, consola, traz a sua paz, renova as suas forças e a sua esperança. Cuida deles, ó Deus. Ouve as suas orações. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa aula, amiguinho. Beijo. Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 28, do versículo 16 até o 30. Na aula passada, vocês lembram que Paulo estava num barco com destino a Roma e aí o barco naufragou. Eles foram parar numa ilha chamada Malta. Lá Paulo curou os enfermos, evangelizou e depois de alguns meses eles pegaram um outro barco que estava lá e foram com destino a Roma novamente. E assim eles navegaram com destino a Roma. Lembrem-se que Paulo era um prisioneiro. E depois de muitas dificuldades com essa viagem, finalmente Paulo chegou a Roma. E em Roma, Paulo ficou preso numa casa. Era uma prisão domiciliar. Prisão domiciliar? Isso. Dentro de uma casa, ele estava preso numa casa, vigiado por um soldado 24 horas. O tempo todo ele era vigiado por este soldado. É claro que lá em Roma, Paulo procurou se defender. Então ele falou sim com as autoridades de Roma. E ninguém encontrou nada de que o pudessem acusar. Não havia nenhuma acusação ou nenhum mal que Paulo tivesse feito para ficar preso. Mas mesmo assim, crianças, a Bíblia conta que Paulo ficou preso nessa casa durante 2 anos. Aí vocês podem estar pensando, nossa tia, mas Paulo não fez nada de mal, coitadinho dele, por que ele ficou preso se ele não fez nada de mal? Crianças, às vezes acontecem algumas coisas que é para o nosso próprio bem. Parece mal, mas não é mal. Nossa tia, como assim? Explique isso melhor. Bom, a gente sabe que Paulo, ele era odiado por muitos judeus, em especial os religiosos. Mas por que Paulo era tão odiado assim? Vocês lembram que no começo da história de Paulo, quando ele ainda se chamava Saulo, ele perseguia a igreja? Por que ele perseguia? Porque ele não acreditava em Jesus. Paulo, ele era um fariseu, ele era um religioso e ele não concordava com esse negócio da igreja ficar falando aí de Jesus. Então, Paulo perseguiu a igreja e ele era muito famoso entre os fariseus. Ele era uma pessoa de respeito, uma pessoa em que eles confiavam. Quando Paulo se converteu a Jesus, ele virou um missionário. Ele fez viagens missionárias. Lembra que a tia contou essa história? Ele viajou o mundo falando de Jesus e ele constituiu várias igrejas em nome de Jesus. E quando os fariseus descobriram isso, eles ficaram furiosos. Então eles disseram:
Então quer dizer que Paulo é um traidor e ele merece a morte. Ah! Eles ficaram com muita raiva e eles entendiam que Paulo era um traidor. E o traidor merecia a morte para eles. Então, tudo isso aconteceu e Paulo, depois de evangelizar, depois de ter feito 3 viagens missionárias, falando de Jesus, pregando o evangelho, depois que ele fez tudo isso, quando ele voltou para Jerusalém, que ele realmente percebeu o ódio que aqueles religiosos tinham por ele. E aí ele apelou para César e foi enviado a Roma. E em Roma ele ficou preso. Estando preso e vigiado por um soldado, alguém ia conseguir matar Paulo? E Paulo estava numa casa, ele não estava numa cela, numa prisão fria, gelada, não. Paulo, ele ficou preso numa casa e a Bíblia nos conta que Paulo recebia visitas em sua casa livremente. Ele podia receber visita e as pessoas iam lá visitar Paulo e Paulo continuava falando do evangelho. Inclusive a Bíblia fala que tinham alguns cristãos em Roma. Esses cristãos que acreditavam em Jesus assim como Paulo iam lá, consolavam Paulo, Paulo os consolava, falavam da palavra de Deus e Paulo recebia ajuda de toda a igreja, inclusive financeiramente. Então Paulo, na verdade, estava preso numa casa, mas ele tinha uma certa liberdade. E este período que Paulo ficou preso, Paulo escrevia muitas cartas e enviava às igrejas de todos os lugares que ele tinha ido. Lá na sua Bíblia, você vai perceber que existem alguns livros que estão escritos assim, Epístolas de Paulo. Quando você vê escrito Epístolas de Paulo, são as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Epístolas são cartas. E ele escreveu essas cartas nesse período em que ele esteve preso nessa casa, neste período de 2 anos. Paulo se dedicou totalmente ao Evangelho. Ele não se casou e também não teve filhos. Ele teve a vida dele simplesmente para evangelizar. E ele se sentia culpado, porque no começo ele perseguia a igreja. Inclusive, ele viu a morte de um dos discípulos e aprovava na época que ele era um perseguidor. A morte de Estevão. Vocês lembram que a tia já contou essa história? E Paulo também, ele conheceu Jesus de uma maneira diferente dos discípulos. Os outros discípulos conheceram Jesus em carne e osso. Eles andaram com Jesus, eles se alimentaram com Jesus. Paulo não. Paulo conheceu Jesus numa visão quando ele estava indo para Damasco. Vocês lembram dessa história? Paulo teve a visão, Jesus falou com ele e a partir daí Paulo mudou totalmente a sua vida. De um perseguidor radical a um homem totalmente dedicado ao evangelho. Virou um missionário, que o missionário é aquele que prega o evangelho numa nação estrangeira, em outro país. E ele foi em vários países, fez 3 viagens missionárias. Foi preso, mas nunca deixou de evangelizar. Aonde ele estivesse, seja preso, seja na ilha, seja no barco, aonde Paulo esteve, ele falou do evangelho. E a nossa história até Paulo vai até aqui e nós podemos aprender com ele. Paulo, ele foi reconhecido como apóstolo, assim como os outros. E ele foi muito importante para a evangelização dos gentios. Tia, o que é gentios? Gentios é todo aquele que não é judeu, é todo aquele que é estrangeiro, que não conhecia os costumes dos judeus, que não tinham as mesmas tradições dos judeus. Eles eram conhecidos como os gentios. E naquela época, muito antes de Jesus, os judeus eles não se misturavam muito com os estrangeiros, com os gentios. Eles consideravam que os gentios eram impuros.
e levar o evangelho aos gentios. Ninguém fazia isso. Mas Paulo e muitos dos discípulos fizeram, mas em especial Paulo evangelizou muitos gentios e muitos gentios formaram a igreja e conheceram Jesus através da vida de Paulo. Crianças, percebam como uma pessoa só que se dedica por amor a Deus pode fazer, porque Deus com certeza foi com ele. Essa foi a história de Paulo e eu espero vocês na próxima aula. Uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.